Olá, tudo bem com vocês? Vamos mais uma vez termos um tempinho aqui para nós, para a gente conversar? Tudo bem assim? Pois é, eu quero em primeiro lugar agradecer, eu estive lá em Fortaleza, Ceará, e eu quero agradecer pela recepção que os cearenses me deu. Foram ótimos, são ótimas pessoas, vocês estão de parabéns, as suas praias estão lindas, parabéns mesmo. Gostei muito, andei um pouquinho lá pelas praias, fiquei lá há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu fiquei lá eu me apaixonei por esta região e pelas pessoas do Ceará, um pessoal sofrido, um pessoal, mas está sempre com um sorriso no rosto, sempre pronto para te dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sempre pronto para ajudar. E isso me comoveu muito, porque hoje em dia não está assim, pelo menos na minha região aqui do Espírito Santo, não temos muito, aqui o pessoal aqui não tem muito esse costume de ser muito gentil com as outras pessoas, a realidade é essa. Mas eu fiquei muito satisfeita com todos vocês, eu agradeço pela estadia aí, pelo carinho que vocês tiveram para comigo. E para minha filha, foi eu e ela que fomos. Então eu agradeço muito, de coração. Mas vamos direto ao assunto. Irmãos, eu tenho recebido muitas... as pessoas me procuram no meu e-mail, no meu WhatsApp, para dizer que, pedindo oração no sentido espiritual, que estão fracas na fé, que não têm vontade de ler a Bíblia, que não têm vontade de orar, que não têm vontade de viver no espiritual. Irmãos, como nós vivemos o dia a dia nosso, nós também temos que fortalecer o espírito. Eu tenho até um vídeo aqui nesse canal que fala sobre isso, porque nós precisamos de alimento material todos os dias. E também, assim como nós precisamos do alimento material, também precisamos do alimento espiritual todos os dias, porque senão você fica realmente enfraquecido. E nós temos que buscar esses alimentos espirituais. O que são os alimentos espirituais? Os alimentos espirituais é você procurar ler a Bíblia, você orar, você agradecer a Deus por tudo que Ele dá para você. Um copo d'água que você está tomando, agradece. Eu vou ficar de joelho e agradecer? Não precisa. Você pega o seu copo com água e quando você for tomar, você fala muito obrigado, Pai. Porque tem muita gente que não tem água. Tem muita gente que está passando necessidade até de água. E você agradece, fala obrigado, Pai. E pede a Deus, fala, Senhor, quando você levanta da cama, você fala com Deus, fala, Senhor, me fortalece espiritualmente, me alimenta espiritualmente. E você vai procurando os alimentos que é espiritualmente. Quais são os alimentos que é no sentido espiritual? É você ouvir música gospel, música edificantes, músicas que vai edificar o seu espírito, que vai alimentar o seu espírito. Não, porque tem muitas músicas, irmãos, que são gospel, mas não tem nada a ver com espiritualidade, está longe de espiritualidade. E nós temos que prestar muita atenção que tem música que, ao invés de fazer você crescer espiritualmente, isso eu estou dizendo música gospel, eu não estou dizendo música secular. Isso eu estou dizendo aqui para vocês, música gospel. Tem muita música gospel que não te eleva espiritualmente. Muito pelo contrário, ela te reduz espiritualmente. Ela te coloca lá no chão. Por quê? E você, às vezes, você está cantando achando que você está louvando a Deus. A gente tem que estudar. Quando eu falo que a gente tem que estudar, você também tem que estudar no sentido espiritual das coisas. Você tem que aprender a se alimentar com inteligência e com sabedoria. E com sabedoria e inteligência você tem que adquirir, lendo livros importantes, livros que edificam também.
a sua vida espiritual. Daniel, ele teve um sonho e ele não sabia interpretar esse sonho. Aí o que ele fez? Ele buscou em livros, a própria Bíblia fala que ele buscou em livros para saber a orientação, para orientar ele no entendimento, para ele conhecer mais a palavra, o que estava falando, o que a profecia bíblica estava falando. Ele foi buscar em livros, então ele foi buscar em outros, ele teve outros acessórios, digamos assim, para entender o mundo espiritual. E nós temos que viver no mundo espiritual, porque se você viver na matéria, você padece. Se você for viver igual, você levanta da cama, não agradece a Deus, sai direto, vai para o trabalho, chega lá, você encontra pessoas ruins, pessoas que vai te ofender, vai te humilhar, pessoas que vão até te xingar, falar palavrão, e isso você vai só perecendo. É como se fosse uma plantinha, nós temos que regá-la todos os dias. Aí se você só vai tirando de você, você não tem aquele momento forte, você não vai ter momento forte. Então nós temos que desligar do mundo que está à nossa volta, do mundo material. Nós temos que nos alimentar de alimentos sólidos, alimentos edificantes para o nosso espírito. E também o material tem que estar assim alinhado entre o material com o espiritual, tem que estar alinhado, porque se o espiritual está forte e o material não está, o que vai acontecer? É o que eu vejo muita gente, isso acontece demais. Tem pessoas que tá no sentido espiritual, ele lê a Bíblia, ele conhece muitos livros, ele conhece a palavra, perfeitinho. Mas só que no mundo espiritual, no mundo material, onde ele está? Ele está, que meio que ele está no mundo material? Ele está no mundo que ouve música oculares, música, vai em lugares que não é lícito para um evangélico, ele vai em lugares, ele tem um comportamento muito rude, não tem um comportamento assim cristão, ele tem um comportamento anticristão. Aí você me pergunta, mas se ele não está alimentado, ele tem muita inteligência, tá? No sentido espiritual, ele tem muita inteligência, ele sabe de tudo, mas só que no material, ele não aplica a espiritualidade, o conhecimento espiritual, ele não aplica no material. Aí o que acontece isso? No seu dia a dia ele não aplica, ele só fala para as pessoas. É o que a Bíblia fala lá em Apocalipse, em Mateus, também Marcos, Lucas, naqueles livros ali, também Jesus falou que a pessoa, ele é bonito por fora, mas por dentro ele é muito sujo. Então nós temos que nos alimentar, igual tem muitos pastores que ele prega a palavra, ele prega direitinho, mas ele não vive o que ele prega. O que acontece? É muitos irmãos que estão dentro da igreja. Eu sou cristão. É cristão. Sim, eu sou cristão. Só que dentro de casa o que ele faz? Ele vive brigando com a esposa, ele não dá nem a mínima para os filhos, ele não traz mantimento direito para dentro de casa. É um homem cristão lá dentro da igreja, ele está lá todos os dias, de gravatinha, terno e gravata, com a Bíblia na mão, dizendo que é cristão. Mas por fora ele não pratica o que ele aprendeu. Então, nesse sentido, a pessoa também enfraquece. Porque nós temos que estar alinhados, tanto o corpo quanto o espírito, alinhados, para que nós possamos receber de Deus a bênção espiritual. É muito comum, então, as pessoas no meu WhatsApp, no meu e-mail, eles me pedirem o que faz, pedindo oração para mim, para fortalecer. Mas não depende de mim. Não depende de eu orar para você, para que você venha ter uma espiritualidade mais elevada. Isso vai depender de você. Você já é adulto. Você sabe. Não adianta eu ficar orando e você continuar no mundo. Tem que desligar das coisas do mundo. Por que eu recebo de Deus orientação? Porque eu estou alinhada com Deus. Eu vivo dentro de igreja? Não. A minha igreja, como eu já falei para vocês, eu não tenho templos materiais.
Eu sou pastora? Sim, eu sou pastora de pregar a palavra de Deus a você, a ensinar. Porque vocês são minhas ovelhas. E quando eu falo que vocês são minhas ovelhas, porque é obrigação nossa, isso está escrito na palavra de Deus, eu tenho conhecimento disso, transmitir a palavra de Deus. Quando nós, e toda pessoa que cuida do seu rebanho, de um rebanho, ela é um pastor, é pastor de ovelhas. Então eu me considero como pastora porque Deus me fez isso, falou comigo que eu era uma pastora. Que eu proclamo a palavra de Deus. Eu oriento vocês a andar no caminho certo. E então eu não tenho igrejas, templos materiais, eu não tenho. O meu templo é o meu corpo. O meu templo é o meu corpo. É só isso aqui. Não vem falar, quero ir visitar a senhora, não. Eu vou visitar a igreja da senhora. Não tem. Não tem. Porque para mim, você tem que ser o templo do Espírito Santo. Você tem que ser a igreja. Se você está na sua casa, você é a cabeça da sua casa, ensina teus filhos, ensina teu marido. Você é uma pastora dentro da sua casa. Nós temos que ser assim, irmãos, porque o próprio Jesus nos disse. Lembra quando ele passou em frente o templo lá, evangélico da igreja? O que ele falou? Que ia derrubar, ele ia derrubar todos os templos, que ele não queria aquilo ali é para ganhar dinheiro, aquilo ali... Tanto que Jesus foi no templo, ele derrubou todas as coisas lá. Porque ele teve, né, um sentimento de revolta, porque as pessoas dizendo que aquilo ali era o templo da casa de Deus, e eles fazendo o que eles estavam fazendo. Eles estavam vendendo, negociando dentro da casa de Deus. Ao invés de ele estar profetizando a palavra de Deus, ele está louvando a Deus, eles estavam vendendo coisas dentro da igreja. E a igreja tem muito disso. As igrejas vendem coisas mesmo. Pastor, vendendo tanta coisa. Água benta, é santinho, água ungida, aí vai lá, é camiseta, é lencinho, tudo que eles inventam, tudo que coisa como eu vou santificar isso aqui, você leva para casa e você vai ser santificado porque tem um objeto santificado dentro da sua casa. Isso não funciona. Se você não tiver o seu eu, o próprio Jesus disse isso. Isso não funciona se você não tem uma espiritualidade maior dentro de você. Então você tem que abandonar o mundo. Você tem que viver nesse mundo espiritual. Eu quero ser de Deus? Oba, eu quero ser de Deus. Eu quero receber a bênção que Deus prometeu na palavra dele? Oba, eu quero. Então, anda no caminho de Deus. Abandona o mundo. A Bíblia mesmo fala, abandoneis o mundo. Jesus mesmo deu muito conselho para nós. Não é falta de conselho. Então, eu estou ouvindo música, como eu estava comentando com vocês, tem muita música gospel que não é religiosa. Ela não é gospel. As palavras são, mas ela não é. Quando você faz um estudo minucioso da palavra de Deus, do conhecimento das coisas, você vai entender. Tem muita... O meu vídeo aqui toda hora está travando. Então, é o seguinte, tem muita música gospel que não tem nada a ver com religião. Não tem nada a ver com religião. Tem muito toques, irmão. Nós temos que prestar atenção. A Bíblia fala que nós devemos louvar a Deus com todos os símbolos sonoros, não fala? Sim. Só que nós temos que... Aí todo mundo quer, estou louvando a Deus. Aí pega uma bateria, pega um tamborim, fala, estou louvando a Deus. Só que nós temos que entender uma coisa, nós também temos que ser sábios, inteligentes. Tem toques, certos toques que você faz, ao invés de você estar louvando a Deus, você está louvando o diabo. Isso é forte, né? Às vezes você está ouvindo uma música e aquela música é consagrada, aquele toque é consagrado a um demônio. Aí aquele demônio está entrando em você, através daquele toque. Tem muitos cantores, muitos mesmo, cantores que se dizem evangélicos,
e está tendo esses toques. Por que eu digo isso? Porque aí você me pergunta, por que eles colocam esses toques, então, demoníacos nas músicas? É para eles venderem o CD deles. Os cantores, para eles ficarem famosos. Por isso que eles colocam esses toques, sabe? Tem toques, ritmo, né, musical, que é demônio. Que você está consagrado aquele ritmo a demônio. E nós temos que saber disso. Ah, mas eu não sei, isso é balela. Irmão, não é balela, não. Não é balela. Se você pensa que existe, que não existe isso, no mundo oculto existe. Existe muito. Tem demônios que não, como fala, eles não chegam no terreiro se não ter aquele toque deles. Está chamando eles. Quem já pertenceu a algum terreiro aqui, está sabendo que eu estou falando a verdade. Tem demônios que você tem que fazer um toque diferente para ele vir incorporar da pessoa lá que está chamando ele. Tem gestos, muito gesto, muita dança, até dança, tudo consagrado àquele demônio. Então, nós temos que prestar muita atenção. Eu vejo pessoas aí falando que recebeu o batismo com o Espírito Santo dentro de igreja, que está fazendo coisas de fica rodando, sabe aquele espírito que fica rodando dentro da igreja, rodando assim como se fosse o Espírito Santo? Não, aquilo é um demônio que a pessoa pegou. E a pessoa, quem não sabe, está dentro da igreja, acha que aquilo é o Espírito Santo. Aquela pessoa, nossa, aquela irmã é consagrada, você viu como o Espírito Santo pegou ela? Nossa, aquilo lá é admirável. Não, irmãos, aquilo ali é pro demônio. Não dê valor, não. Não dê valor. Não dê valor, não. Aquilo ali é demônios. Então você tem que entender. Por isso que a Bíblia fala que nós conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Você tem que ver o que a igreja ocultas, essas seitas ocultas, elas fazem. Porque às vezes você está fazendo algo, um ritual de um demônio, chamando um demônio para a sua vida. E você pensa que não. Então é muito importante ter conhecimento. Gestos. Tem muitas pessoas que sorriem, no modo de sorrir. Sabia disso? Não sei se você já reparou. Tem pessoas que dão aquela gargalhada, não é normal. Tem pessoas que quando vê uma coisa assim, sem mais, sem menos, ele dá uma gargalhada. Quando uma pessoa acontece alguma coisa ruim com a pessoa, a outra pessoa, ela vê aquilo e dá aquela gargalhada, né? Aí você fica, nossa, ao invés dela te ajudar, ela fica rindo. Você está contando uma desgraça para a pessoa está rindo. Irmãos, isso é demônio. Demônio da destruição, que está gostando. Então, vamos aprender a conhecer o mundo espiritual. Isso é muito importante para a sua elevação espiritual. Tem que conhecer o mundo espiritual. Se você não conhecer, se você não tiver conhecimento das coisas, você vai continuar perecendo, você vai continuar fraca na fé, não tem vontade de orar, porque os demônios estão acoplados no teu corpo. Você está fazendo o gosto deles. Quando você ouve uma música que tem um toque diferente, um toque de demônio, chamamento de demônio, você está chamando um demônio para você. Ah, mas ali fala de Cristo, fala o sangue. Não, aquilo ali é para te enganar. Mas o importante, o que está entrando na sua cabeça é o toque. Pá, 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 pá. É aquele toque. E você está se alimentando de quê? Dando alimento para os demônios entrarem na sua vida. Aí você fica fraca na fé. Não tem espiritualidade, não tem vontade de orar, não tem vontade de buscar a Deus. E sua vida só está indo para o buraco por falta de conhecimento. Nós temos que ter conhecimento. Quando você orar, você expulsa todos os espíritos malignos e pede a Deus conhecimento. Fala, Senhor, me revela o conhecimento. Aonde que eu estou errando? Me mostra, Pai.
Porque Deus vai, aos poucos, Ele vai te mostrar, conforme a sua vontade, né, de querer se livrar desses espíritos encarnados, né, que eles falam, espíritos trevosos, porque a própria Bíblia, o próprio Jesus disse que os nossos inimigos são maiores do que o cabelo de nossa cabeça. São maiores. Olha, você pode contar quanto fiozinho que tem na sua cabeça? De fiozinho de cabelo? Agora conta quantos espíritos demoníacos que está à sua volta querendo te derrotar. Então pense nisso. Antes de ouvir uma música, procura aquelas músicas mais suaves, aquelas músicas mais que fala mais do amor de Deus, que te leva, que te eleva no sentido espiritualmente. Evita aqueles rock. Tem música que é rock, né? Rock puro. Pá, pá, pá. Isso é chamamento de demônios. Cuidado com isso. Às vezes aqueles toques que pá, 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 a música tem. Cuidado. Procura conhecer cada demônio. Procura conhecer os demônios. Procura conhecer como que é o toque do Exu Caveira, como que é o toque da Pombagira, como que é o toque... Existem milhões de demônios. Mas procure saber os toques de alguns deles, para você entender. Aí você vai falar, não, ela tem razão. Essa pastora tem razão. Irmãos, eu estou aqui para ensinar vocês. Eu ganho alguma coisa com isso? Ganho muito. Vocês me dão milhões. Vocês não têm ideia do quanto de dinheiro, do quanto de bênçãos que vem para mim. No sentido espiritual. Porque se eu estou levando essa palavra para você, e se você redimir, você tá salvo. Uma alma que a gente consegue levar até os braços de Deus, nos enriquece. Você não precisa me dar nada, eu não estou pedindo dinheiro seu. Eu só estou pedindo que você caminhe, eu estou ensinando você, olha, o caminho é esse. É assim como Jesus veio. Jesus aqui na terra, ele não tinha nada. Quem era Jesus? Quem era Jesus? Ele era filho de uma dona de casa, Maria, dona de casa, carpinteiro, o pai dele era carpinteiro, fazia móveis, né, para vender, para conseguir o dinheirinho para trazer o mantimento dentro de casa. Jesus, quando ele veio aqui na terra, ele não saiu com carro de som, com grandes, né, atrás dele, com pessoas importantes, para dizendo que ele era Jesus, para fortalecer ele. Não, ele veio. Tanto que as pessoas falam, quem é esse? Quem é esse? Esse é filho de Maria e João. É filho de quem? Não, Maria e José, né? Maria e José. Quem são esses? É um carpinteiro que tem aí. Aí não dava valor para ele. Mas quem Jesus foi? Ele era o Filho de Deus. E ninguém o reconheceu como Filho de Deus. Então, se eu estou passando essas coisas para você, eu me considero filho de Deus. Eu sei que talvez você vai falar, ela é muito, como fala, ela é muito, como fala, é grande, né? Ela quer ser grande diante de Deus. Não, irmãos, é porque eu procuro viver alinhada com Deus. Aonde eu vou, eu estou alinhada com Deus. No momento nenhum eu dou brecha para Satanás entrar na minha vida. No momento nenhum. Eu não dou brecha para Satanás entrar. Se Satanás vem entrar na minha vida, eu já mando ele, tiro ele logo da minha vida. É assim que você tem que ser. Você tem que ter entendimento, conhecimento espiritual, conhecimento das coisas. Um sorriso que a pessoa te dá pode ser um espírito trevoso. Um aperto de mão que a pessoa te dá pode ser um espírito trevoso. Um olhar que a pessoa te dá é um espírito trevoso, pode estar ali acoplado naquele olhar, um espírito trevoso. Quantas pessoas que já me olharam assim, no pensamento eu já repreendi. Porque às vezes você vai repreender a pessoa, no pessoal ela vai se sentir ofendida, ela vai achar que você
tá dizendo que ela tem demônios? Muitas vezes, irmãos, isso acontece direto comigo. Direto. Os espíritos trevosos, eles estão em todos os lugares. Eles usam as pessoas que não têm espiritualidade para te acoplar em você também, para ficar acoplado em você. Então nós devemos ter muito cuidado. Às vezes um sorriso numa pessoa, um gesto, um olhar, um aperto de mão, tudo que a pessoa faz ali, se você vive no espiritual, você vai entender que aquilo ali a pessoa está agindo falsamente, a pessoa está te traindo. Nós temos que aprender a viver no espiritual. Não foi à toa, irmãos. Não foi à toa que Jesus deu tantos conselhos. Se você ler a Bíblia, você vai ver tantos conselhos maravilhosos que Jesus nos deixou. Você tem que ler. Para de preguiça, lê a Bíblia, para de ficar no Facebook, para de ficar no WhatsApp, mas procura conhecer a palavra de Deus, procura conhecer o seu Deus. Você não vai encontrar, olha o que eu estou falando com você, olha o que eu estou falando com você, presta muita atenção no que eu estou falando com você. Você não vai encontrar Deus na igreja. Em templos que se diz evangélico, você não vai encontrar. Você não vai encontrar Deus. Lá você vai encontrar demônios. Porque lá está assim de demônios. Você não vai encontrar Deus lá. Ah, eu vou para igrejas no círculo de oração que eu vou orar. Lá vai ser uma bênção. Irmãos, lá você não vai encontrar Deus lá não. Você vai encontrar o que Deus falou para você. O que Jesus falou quando você quer orar. Entra para o seu quarto, fecha a porta e fale com Deus em secreto. É esse o conselho que ele nos deu. Irmãos, é forte. Quando você lê a Bíblia, coloca ela em prática, você vai ver que Deus nos orientou direitinho como que nós devemos fazer. Não adianta você sair da sua casa, aí eu vou orar na igreja, hoje tem curso de oração, hoje tem isso, tem aquilo, é uma bênção, nós vamos para o monte. O que aconteceu aí com a igreja, com o nosso Brasil? Todo mundo orando para que o Bolsonaro ganhasse, o que aconteceu? Deus deu um tapa na cara de todos que estavam orando nesse sentido. Não é por aí não, irmãos. Tem gente que subiu aos montes, tem gente que ficou de jejum. Não é assim que ora, não. Nós temos que ser inteligentes. O diabo quer isso mesmo, ele quer ver o povo burro, espiritualmente. Porque ele está amando. Ele está amando. A falta de conhecimento da palavra de Deus está deixando o povo mais escravizado no sentido espiritual. Você não tem força espiritualmente. Quantas pessoas que estão ainda chorando ainda porque o Bolsonaro perdeu a eleição? Estão orando a Deus para que Bolsonaro volte. E não entende por que isso aconteceu. Por que Deus fez isso? Nós oramos tanto. Irmãos, para com isso. Para de ser criança. Para de ser estúpido. Vamos orar, vamos fazer as coisas certas. Vamos fazer as coisas dentro da palavra de Deus. Deus nos mostrou para vocês. Não é templos, irmãos. O templo do Espírito Santo tem que ser o seu corpo. Enquanto você acha que você precisa de ir na igreja orar, enquanto você acha que precisa de ouvir uma mensagem de um pastor, você vai ficando mais fraca, mais enfraquecido espiritualmente. Você vai obter um certo conhecimento, mas você vai ficar naquela dependência de um pastor, te dizer uma mensagem bonita. Você vai viver na dependência de um pastor orar por você. Você não vai ter força para orar por você, para si próprio. Você vai ficar naquela dependência, mendigando. Você vai ficar mendigando. E às vezes aquele próprio pastor, ele está acoplado de espíritos trevosos. Nem ele também tem forças para orar. Aí ele vai ter que orar por você. Ele não está tendo força para orar nem para ele mesmo. Ele não está tendo espiritualidade nem para ele mesmo orar. Aí você vai lá e pede uma oração para ele. Você está entendendo a plenitude
o valor do estreitamento com Deus? O que a Bíblia fala? Se você ler lá em Apocalipse, das cartas que João escreveu para cada das igrejas, Tiatira, tudo aquelas, Filadélfia e todas aquelas igrejas, o que dizia naquelas cartas? Leia aquelas cartas, leia. É logo no início de Apocalipse. Deus sempre está falando, sai dela, povo meu. Eu estou vendo em você coisas sujas. Eu estou vendo você fazendo isso, fazendo aquilo. Sai dela, povo meu. Deus está nos orientando, Deus está nos alimentando. Irmãos, a palavra de Deus é alimento. Quando você for ler a Bíblia, não leia de qualquer jeito, não. Tira um minutinho, nem que você lê só 2 capítulos, só 2 versículos. Mas leia com atenção. Leia colocando em prática aquilo que você leu. Leia com conhecimento, com entendimento. E procura conhecer o mundo espiritual. Quando eu falo mundo espiritual, eu não estou falando só o mundo das luzes. Eu não estou falando só o mundo de Deus. Quando eu falo para você ter conhecimento do mundo espiritual, eu estou falando também para você ter conhecimento dos espíritos trevosos. Eu estou falando para você ter conhecimento do inferno. Como que o diabo age. Ele age nas músicas. Ele age nos gestos das pessoas. Quando a pessoa dá um olhar para você. Quando a pessoa dá um sorriso para você. Sabe aquele sorrisinho assim? Aquele olhar de traição? Sabe aquele tchau, tchau? Fingido, né? Em vez de pessoas que estão te cumprimentando, dá aquele abraço. Eu estava morrendo de saudade. Você sabe que isso não existe. Então você já tem que repreender. Quando uma pessoa te abraça, meu amor, eu estava morrendo de saudade. Cuidado. Veja o que aconteceu. Deus, olha, irmãos, é tão maravilhoso quando você lê a Bíblia que você tem conhecimento. Vê quando aconteceu que Jesus permitiu que isso acontecesse para nos mostrar o conhecimento, o gesto que Judas fez quando foi trair Jesus. Ele deu um abraço e um beijo em Jesus. Mas Jesus imediatamente, o que Jesus fez imediatamente? Repreendeu aquele beijo e aquele abraço. Outra coisa, quando Jesus estava na mesa com os discípulos, que ele estava comentando para os discípulos que ele iria, ser morto, em 3 dias ele iria ser morto, que ele estava comentando com os discípulos, aí foi João ou Pedro, não me recordo se foi João ou Pedro, sei que foi um dos discípulos, que chegou para ele e falou assim, não, nós não vamos deixar isso acontecer com você, Jesus. Mas ele imediatamente repreendeu. Afasta de mim, Satanás. Tá vendo, irmão, como que é importante você viver no mundo espiritual? Jesus estava atento a tudo. Até essa palavra lisonjeira, que veio do discípulo dele. E Pedro, ele parecia, se a gente olhar, observar, parecia que Pedro queria dar um carinho para Jesus. Dar um abraço em Jesus, no sentido dessa palavra que ele disse para Jesus. Mas Jesus imediatamente rebateu. Imediatamente Jesus rebateu. Então, irmão, é nesse sentido quando eu falo para você. Você tem que ter conhecimento espiritual, do mundo espiritual. Irmãos, é sorriso, é uma palavra amiga, é um gesto, é um olhar, é um gesto de mão, é um gesto de tudo, do corpo. É espiritual, é demoníaco. Principalmente as músicas evangélicas. Todas elas, 100%, quase 100%, hoje em dia, infelizmente, irmãos,
Infelizmente, quase todas as músicas música gospel está tendo ritmo satânico nas músicas. Para que tem ritmo satânico nas músicas? É para você envolver naquele ritmo. Tem muita gente, eu já vi muitos cantores que pegam até o próprio ritmo da música secular e colocam na música gospel. O próprio ritmo, tudo, sendo que aquele ritmo secular, que eles colocam aqueles ritmos lá, é ritmos de pedindo para aquele Exu engrandecer ele diante da sociedade. Fazer com que ele seja um ídolo. Por que muita gente rapidinho cresce? Isso tudo é trabalho espiritual. Tenha conhecimento, estuda o mundo espiritual, que você vai entender certas coisas que acontecem. Então você tem que estar atento ao tempo todo. Eu estou atenta ao tempo todo. As pessoas falam até assim, você vive desse jeito, dessa forma, você não vive. Se você ficar assim, você não vive. Mas você tem que ter barreiras. Você coloca barreiras. Porque você tem que se libertar disso tudo. Porque isso tudo vai acoplando. Hoje você pega, eu vou pegar um ritmo assim, vou cantar isso, tá? Isso não tem nada a ver. Tem gente que vai falar, essa pastora é doida, essa pastora é... Não, acopla um pouquinho em você. Vai acoplando. Daqui a pouco você tá com uma carga de todo tamanho de demônios em cima de você. Você tá escravizado pelos demônios. É isso que eles querem de você. Fica tudo acoplado, tudo sanguessuga lá em cima de você. E sua vida, só pro buraco. Você fica dependendo de pessoas para orar por você, você fica dependendo de uma mensagem, de uma pessoa passar uma mensagem para você, porque você não tem força espiritual nem para ler a Bíblia. Tem pessoas que não conseguem, quando está orando, falar o nome de Jesus. Tem pessoas que não conseguem. Tão carregada espiritualmente ela está. Ela tem que fazer uma lavagem espiritual, dar um banho, né? Um banho de descarrego. E o que é o banho de descarrego? Não é você passar lá dentro da igreja, lá achando que você está, eu estou tomando um banho agora de descarrego. Não é isso. É a limpeza sua, interior seu. O seu psíquico. Irmãos, é muito forte. Se você conhecer o mundo espiritual, por isso que eu falo, gente, lê a Bíblia. Conheça o mundo espiritual no sentido material e no sentido espiritual, porque para você entender, para você não ser capacho de Satanás, porque não é as pessoas que fazem você de boba, são os espíritos trevosos que usam, né, outras pessoas para te atingir. Aí você fica passando por humilhação, decepção, fracasso, tanto na vida material quanto na vida espiritual. E Deus nos deu, o próprio Jesus falou, que Ele era a água da vida. Aquele que andava nele não viveria em trevas. Se você andar fazendo a vontade de Jesus, a vontade de Deus, obedecendo os mandamentos. Quais são os mandamentos de Deus? Talvez você nem sabe eles decora. Qual é a oração do Pai Nosso? Talvez você não sabe nem falar ela. A oração do Pai Nosso, ela é muito forte, ela é muito poderosa. Nós temos que orar. Nós temos que abandonar o mundo. Jesus mesmo disse, se você ler lá nos livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, são palavras de Jesus, são os ensinamentos de Jesus, ali fala tudo. Vai andando, vai lendo aqueles livros ali que você vai ficar encantado de como que Jesus nos ensinou tão bem, né, andar aqui na Terra, como Ele nos orientou. Pegamos também exemplos, eu estou lendo aqui, se você não é um leitor assíduo da Bíblia, eu estou lendo desde Gênesis, eu estou lendo, fazendo o livro de Gênesis, o estudo de Gênesis e o estudo de Salmos. Eu convido você para assistir meus outros vídeos que nós estamos
tendo esse estudo bíblico, eu estou fazendo isso com você, junto com você. Eu não estou soltando vídeo todos os dias, mas eu tô fazendo essa leitura bíblica devagar com você, ensinando com você por que aconteceu isso, por que veio, por que na Bíblia está escrito isso, para que serve para nós. Então eu estou explicando assim detalhadamente. É um estudo assim maravilhoso, maravilhoso que eu estou fazendo. Que se Deus permitir um dia eu quero colocar esse estudo em um livro para as pessoas lerem, né, o livro, que muitas vezes as pessoas não têm tempo de assistir os vídeos, né? Porque eu converso muito com vocês, eu explico muito com vocês. Então eu quero fazer ainda, se Deus permitir. E com a ajuda de vocês, né? Porque financeiramente eu não tenho nenhuma condições de colocar um livro escrito aí no mercado, nosso mercado aí. Mas se Deus permitir, se essa for a vontade de Deus, eu creio que Deus vai abrir portas, né, que a gente possa passar todos esses ensinamentos, que, irmãos, é um ensinamento glorioso, é um ensinamento maravilhoso que Deus está nos passando para nós, e eu estou transmitindo isso para vocês. Que Deus nos abençoe. Então, eu convido você a participar desse estudo que eu estou tendo aqui, passando para vocês. O livro de Gênesis, que eu estou lendo, e o livro de Salmos. Então, esses dois livros já está no meu canal, já. Eu tô todas as vezes eu falo um capítulo e eu explico detalhadamente aquele capítulo, para vocês entenderem por que aconteceu isso, aconteceu aquilo naquele capítulo, qual é a palavra-chave daquele capítulo. Então eu explico tudo isso detalhadamente. Então eu convido você, tá, para você continuar no meu canal e assistir os vídeos, me acompanhar sempre, que aqui é alimento, irmãos, aqui é só alimento espiritual mesmo. Aqui eu estou fortalecendo você, eu estou tirando você das trevas, estou colocando você no caminho da luz, e se você seguir esse caminho, eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandissimamente, porque o nosso Deus não falha. O nosso Deus não falha. Nós falhamos, mas Deus não. Às vezes você ora e tá lá perguntando por que algo não acontece na sua vida. É porque tem um espírito trevoso na sua vida, um comportamento que você age fazendo gosto de um espírito trevoso e que está te atrapalhando a receber a bênção. Isso já foi provado na Bíblia também, tem isso, que os anjos brigaram, né, com Satanás. Uma passagem dessa que nos alerta é quando eles, né, queriam o corpo de Moisés. O diabo queria o corpo de Moisés, não sei para quê, mas ele queria o corpo de Moisés. E Deus não permitiu. E houve briga, uma batalha. A Bíblia fala que houve uma batalha no céu por causa do corpo de Moisés. Olha só, por causa do corpo de Moisés. Porque Moisés, o diabo queria o corpo de Moisés para aparecer, né? Talvez era para ficar aparecendo para outras pessoas. Sabe lá o que ele queria? O que o nosso corpo, depois que a gente morre, o que o diabo faz com o nosso corpo? Irmãos, até isso você tem que entender. Que o diabo usa o seu corpo depois que você morre. Pensa que o seu corpo vai ficar lá na terra, lá? Se você for uma pessoa interessante para o diabo, ele vai usar o teu corpo. Então nós temos que ter muito cuidado. Isso não existe, irmão. Existe, irmão? Por que está na Bíblia que os anjos teve uma batalha? Você sabe o que é batalha? Teve uma batalha espiritual no céu, os anjos da luz com os anjos trevosos, para pegar o corpo de Moisés. Eu não sei, mas Deus sabe. Tem algum significado importante nesse sentido. Há algo nisso aí. Então nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que a Bíblia nos orienta. Quando ela nos orienta que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Cuidado. O seu corpo tem que estar acoplado com o seu espírito. Se o teu corpo não fizer a vontade, se o seu espírito faz a vontade de Deus, mas o seu corpo não, você está nas trevas. Então toma cuidado. O próprio Jesus falou isso. Então o teu corpo é o
templo do Espírito Santo. Se o Espírito habita em vós. Se o Espírito de Deus habita em vós. Então, muitas coisas, vocês mulheres, têm que tomar cuidado com o que você está vestindo, com o que você está... você tem que cuidar do seu corpo. Tem pessoas que abusam, né, do corpo dela. Se mostra, né, coloca seios de silicone, coloca tatuagem. Por isso que a Bíblia fala que a gente não deve fazer tatuagem. Porque o nosso corpo, irmãos, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo, irmãos, o corpo. Gente, isso é muito grande. Se você parar a pensar como que o Espírito Santo vai habitar num corpo cheio de tatuagem, com maquiagem pesada no corpo. A maquiagem parece mais uma bombagira. Homens de brinco na orelha, brinco no nariz. Mulheres com sobrancelha, tirou o natural, com sobrancelhas fininhas. Irmãs, a gente tem que fazer com ordem e decência. Vai na praia, veste aqueles biquíni, veste aquelas tanguinhas que mostra tudo, que, né? Coloca silicone no bumbum, nas coxas, modifica todo o corpo. Irmãs, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso eu estou falando tanto para homem quanto para mulher. Seja santo. A Bíblia nos diz. Por que que Deus disse isso? E Jesus também disse. Sede santos. Não foi à toa, irmãos. Ele estava nos orientando, estava nos dizendo. Não foi à toa que ele nos disse. Sede santos. Nós temos batalha todos os dias. Espirituais. Então tudo isso engloba. Tudo isso. Se você quer viver na santidade, irmão, nosso tempo aqui é tão rápido. Se você não abrir o olho, você já morreu. Você já perdeu tudo aqui. Isso aqui é só uma vivência, é só uma passagem muito rápida que nós passamos aqui na Terra. É muito rápida e nós temos que plantar. Nós temos que ser uma árvore frutífera. Que dê muitos frutos. Então, alimenta o seu corpo. Alimenta coisas sóbrias, coisas boas. O seu corpo. Para de pepericar tanto. Se você tem um monte de... Olha, a gente vive fazendo tatuagem todos os dias no corpo. Que espírito que está no teu corpo? Qual é o espírito que está no teu corpo? Não adianta nada você ter um espírito de luz, mas o teu corpo é um espírito trevoso que está no teu corpo. Quem é o dono do seu corpo são os demônios. O seu espírito pode estar levado a Deus, mas o seu corpo está o seu corpo, quem está tomando conta é demônio. Você acha que vai? Você acha que tem alguma ligação? Quem está vencendo? Nenhum dos dois está vencendo. E a Bíblia fala que quando você está, coisa é vômito, quando você está no morno, né? Isso, Jesus também nos orientou. Que vomita. A comida fria, o morno, tem coisas que não dá para ingerir. É assim com Deus. É assim com Deus. Então, cuidado com o que você está fazendo com o seu corpo. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Homens, você, rapaz, o que você está fazendo com o seu corpo? Fazendo tatuagem, cortando o cabelo de forma que o mundo gosta. Essas modas que o mundo tem aí, irmãos, isso tudo já vem demônios. É demônios que soltam a moda. São todos demônios que soltam essas modas aí. E as pessoas vão aderindo para elas, achando bonito. E nisso a sua vida
fica cada dia mais fracassada. Às vezes você vê uma pessoa bonita lá, né, fala, nossa, que corpo bonito, todo esculpido, né? Mas ela colocou silicone no peito, colocou no bumbum, um homem, né, para se ficar musculoso, faz aqueles ginásticos. Você está sendo aparente bonita para quem? Você tem que ser bonito para Deus. É o conselho que eu dou. Viver no mundo espiritual é como a própria Bíblia fala, o próprio Jesus falou, que o caminho dele é estreito e apertado. A porta que entra para o céu, ela é estreita e apertada. Eu já até falei isso com vocês sobre um sonho que eu tive. Eu tive um sonho que eu estava na porta do céu para entrar no céu. E a porta era bem estreitinha. Eu olhava assim, era muito estreita a porta. E ela não era aberta. Além dela ser muito estreitinha, ela não era aberta assim. Que as duas abas, né, estavam abertas para entrar no céu. Não estava, não. A porta era estreita e ela estava fechada. Só tinha uma gretinha aberta. Ela não estava assim aberta totalmente. Ela só tinha uma gretinha de finurinha menos de um dedo, de espessura aberta. O sonho que eu tive. E o que Deus me falou sobre isso? É porque para entrar no reino de Deus, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Você vê igrejas lotadas, templos ali, mas ali tem tantas poucas pessoas são escolhidas. Isso que Deus me mostrou. Irmãos, procura santidade com Deus. Procura viver em santidade. Esse mundo aqui é rápido, irmão. Daqui a pouco você está saindo desse mundo. Ninguém vive eternamente aqui. Coloca isso na sua cabeça. Ninguém vive eternamente aqui nessa terra, não. Nós temos dia, mês, horário para sair daqui. E o que eu estou falando isso com você? Ser de santos. O que é uma santidade? O que é santidade para você? A gente vê, né, as freiras, né, usando aquelas roupas brancas. E a gente compara, né? Santidade. Quando você sai do mundo, você não tem nada no mundo, no seu corpo, no seu espírito. Quando você abandona o espírito, o mundo, você é uma pessoa santa. Quando olharem para você e não ver nada no mundo em você, você é uma pessoa santa. Lembra de João Batista? Ele andava profetizando a palavra de Deus. Ele andava nas montanhas profetizando a palavra de Deus. Ele andava nos lugares que o homem não vai, porque é longe. Ele andava evangelizando aquelas pessoas que moravam no deserto, pessoas que não chegavam até a cidade, que a Bíblia fala que ele andava pelo deserto evangelizando. E ele andava com pele de carneiro, ele não andava com roupa chique. Ele tinha um cajado para ajudar ele a caminhar. Imagina um homem sem vestes bonitas, deve que era barbudo, né? Chegando na sua casa simples, sandálias de couro, por causa do deserto, e pregando a palavra de Deus. E você não dando crédito. Às vezes, se chegar um homem assim na sua casa, você não vai nem receber ele.
Não vai dar crédito no que ele vai falar. Vai falar que ele é um velho gago, coitado. É um doido, um louco. Talvez é isso que você vai achar dele. Se aparecer uma pessoa assim na sua frente, na sua casa hoje, você nem vai abrir a porta para ele, nem vai receber ele. E Jesus pega. E quando ele encontra Jesus, ele fala que ele não é digno de desatar a correia de Jesus. Um homem que andava desse jeito, pregando a palavra de Deus no deserto, com essa dificuldade toda. Você já sabe o que é um deserto? Eu estive lá em Fortaleza, eu vi como aquelas pessoas sofrem, vivendo naquelas dunas. E João Batista, ele andava assim. E ele, quando encontrou Jesus, ele falou que ele não era digno nem de desatar a correia dos sapatos de Jesus. Tanta simplicidade que ele tinha. E Jesus pega, vira para ele, pede para ele batizar ele. Ele não queria batizar, que ele não se achava digno de batizar Jesus Cristo. Um homem puro, um homem santo. E nem mesmo assim ele considerava, ele se achava digno de batizar Jesus. E Jesus pega e vira. E diz que o homem maior que existiu aqui na Terra foi João Batista. O homem que todo mundo desprezava, achava ele um louco. Que a sociedade desprezava. Jesus fala dele, olha o que Jesus falou dele. Entre os nascidos de mulher não houve e nem haverá um homem maior que João Batista. Mas o menor no reino dos céus, presta atenção no que eu vou falar agora. Isso são palavras de Jesus. O menor, aqui na terra, não existia homem maior que João Batista. Aqui na terra não existia homem maior que João Batista. João Batista que não tinha nada. Nada. E Jesus disse que aqui na terra não tinha homem maior que João Batista. Mas lá no céu, o menor lá no céu, o menorzinho lá no céu, era maior do que João Batista. Está entendendo o significado dessa palavra que Jesus nos disse, que Jesus nos alertou? Se queres ser grande, se humilha. Se queres ser um grande no reino do céu, se humilha aqui na terra. Trabalha aqui na terra. Proclama a palavra de Deus. Seja um pastor de ovelhas. Buscando, levando o rebanho até na presença de Deus. Faça o seu trabalho que Deus determinou para você fazer. Faça o que Ele mandou. Você será fortalecido. É o que eu falo, você não vai ser fortalecido dentro de templos evangélicos. Você não vai ser, porque muitas das vezes ali você vai ver uma picuinha. Irmãos falando de irmãos. Não vai ter, você não vai ouvir essa mensagem aqui que eu estou falando com você. Você não vai ver em templos evangélicos. Você tem que buscar seu Deus. Você tem que ter conhecimento.
Você acha que algum pastor ensinou João Batista? João Batista começou a ler. E ele percebeu a grandeza que é viver no mundo da luz, o mundo de Deus. E ele buscou esse mundo. E ele começou a mostrar para as pessoas esse mundo. Ele começou a pregar esse mundo para as pessoas. O seu tempo aqui está pouco. Aproveite o seu tempo para buscar Deus. Eu deixo aqui essa mensagem. Eu continuarei fazendo os meus trabalhos. Continuarei ensinando vocês. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, porque aqui tem muitas bênçãos maravilhosas para você. Você vai ouvir muita palavra de Deus aqui. Você vai ouvir a voz de Deus. E que Deus venha tocar no seu coração, venha abrir os seus olhos, que todos os espíritos trevosos que estão usando o seu rosto, usando o seu olho, usando o seu ouvido, saia agora em nome de Jesus. Espírito trevoso que está nessa vida, que não está permitindo que ela veja a espiritualidade, que ela veja Jesus, saia agora. Eu repreendo em nome de Jesus. Saia dessa vida. Essa vida não é sua, demônio. Essa vida não é sua, Satanás. Eu te repreendo. Saia dessa família. Saia da vida desse ser. Esse corpo é um templo do Espírito Santo. Eu declaro que todos os espíritos trevosos que estão nesse corpo agora, saia em nome de Jesus. Respira fundo e fala graças a Deus. Senhor, entra na minha mente, no meu corpo, no meu espírito e me eleva diante dos seus, em nome de Jesus. Irmãos, se você gostou dessa mensagem, compartilha com mais pessoas, para que elas também tenham esse conhecimento, para que nós possamos ser vencedores. Que não adianta você ficar aí em templos evangélicos sem conhecimento espiritual. Vamos buscar o conhecimento espiritual, vamos procurar conhecer o nosso Deus, para que a gente saia dessas amarras que Satanás nos colocou, dessas correntes, porque o povo está amarrado, o povo está escravizado. Que nós possamos ser libertos em nome de Jesus. Assim eu te peço, compartilha essa mensagem, se inscreva no canal se você gostou. Se você não gostou também, tudo bem, é uma escolha sua, mas que Deus te oriente a buscar o caminho certo. Porque lembre-se, a porta de Deus é estreita e apertada. Muitos procurarão, muitos desejarão entrar por ela, mas não vai conseguir. Você vê muitos crentes, mas não todos que vão subir para o céu. Então se santifica para que você seja um deles. Se santifica para você ser uma filha de Deus, um filho de Deus. Eu não estou aqui brincando. Eu estou passando a verdade, a realidade. Eu sei que dói. Eu sei que você vai falar, nós estamos vivendo no tempo da graça. Não, irmãos, nós não estamos vivendo no tempo da graça. O tempo da graça já passou há muito tempo. O tempo da graça foi aquele tempo, antes de Jesus vir aqui na terra. Esse foi o tempo da graça. Que você pecava, você pegava uma rolinha, levava lá no sacerdote, pedia perdão e você era perdoado, porque não tinha, o povo não tinha esse conhecimento que Jesus nos passou. Ainda não tinha esse conhecimento. Então era muito fácil, o povo vivia no tempo da graça. Nós aqui não estamos mais vivendo no tempo da graça. Nós estamos vivendo no tempo de luta, de muita luta. E agora, para você conseguir a sua salvação, você tem que obedecer. Ou você obedece, ou você jaz no maligno, né? Como Jesus mesmo disse. Agora não adianta você pegar passarinho, não adianta você pegar um boi,
Não adianta você pegar todo o rebanho do seu pasto e levar para o sacerdote fazer imolação para os seus pecados, não adianta. Agora não adianta mais. Você não compra mais o reino de Deus, não compra mais. Antigamente comprava. Então viviam, quem antes vieram antes de Jesus viveu o tempo da graça. Mas agora nós não estamos vivendo mais no tempo da graça. Não adianta você pegar todo o seu dinheiro, como muitas igrejas aí falam, que você tem que pegar todo o seu dinheiro e entregar no altar. Não, irmão, não faça isso. Não faça isso porque você está fazendo coisas satânicas, coisas demoníacas. Está indo contra a palavra de Jesus. Isso eu falo para você. Jesus não quer o seu dízimo, não quer a sua oferta. Porque você não compra Jesus. Jesus não veio para ser comprado. Então, irmãos, agora nós estamos na mão. Então, irmãos, nós estamos na mão de Jesus. E o que ele passou, ele não vai te dar de bandeja, não. O que ele passou por você, ele não vai te dar de bandeja. Não pensa isso, não. Porque, como ele fala, teve um... Irmãos, tudo é maravilhoso quando a gente vê. Teve uma pessoa que falou para ele assim, tu é justo? Aí ele falou, eu não sou, não. Justo é o meu Pai. O que significa isso? Significa que ele vai cobrar cada centavo, cada cetil. Ele mesmo disse, né, que ele vai cobrar. Cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo nosso aqui na Terra, ele vai cobrar. Porque quem é bondoso é Deus. Mas só que nós não estamos mais na mão de Deus, nós estamos na mão de Jesus. Porque agora dependemos para ir para o reino dos céus, de Deus, nós temos que passar pelo Jesus primeiro. Porque ele mesmo disse que quando nós orarmos, nós temos que orar a Deus. Fazermos nossa oração diante de Deus. Pedir para Deus, mas em nome dele. Para você ver como que é as coisas. Nós vamos falar direto com o Pai, mas nós temos que pedir pelo Filho, em nome de Jesus. Se você pede, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso, Deus, em nome de Jesus. Ele mesmo disse isso. O conhecimento nos faz, né, ficar libertos de tantas cordas, de tantas amarras, né, que esse mundo nos traz. Sejamos sábios e inteligentes. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Desculpa, irmão, se esse vídeo ficou prolongado, mas eu tinha que passar essa mensagem para vocês. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Um forte abraço. Amo vocês.